Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Antes de começar essa aula, não esqueçam de registrar a sua presença lá no Classroom, respondendo o questionário no primeiro link. Responda o questionário, clique em OK em enviar e pronto, a sua presença já está confirmada. Então hoje vamos para a nossa aula, estamos falando sobre jogos. Faremos uma retomada da aula anterior, em que falamos sobre os jogos cooperativos. Você lembra o que é jogos cooperativos? Muito bem, então os jogos cooperativos, eles são práticas que geram um ambiente de coletividade e ajuda entre os participantes. Além disso, seus objetivos focam na resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Enquanto muitos jogos competitivos focam na competitividade entre um oponente, entre o seu adversário, na busca em vencer o seu adversário, os jogos cooperativos há uma busca coletiva, em que ambos vão trabalhar juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Esse tipo de jogo ele visa estabelecer relações de confiança e parceria em um clima descontraído, proporcionando o fortalecimento do grupo e a empatia entre as pessoas. Nessa foto é uma brincadeira, é um jogo cooperativo em que precisa passar a bola utilizando apenas os pés. Então isso é um tipo de atividade em que a competição, digamos assim, ela está no coletivo, em que todos precisam trabalhar junto para atingir aquela meta, aquele propósito. Em sua prática, os jogos cooperativos não possuem eliminações, exclusões, vencedores ou perdedores. Resumindo, ou todo mundo vence ou todo mundo perde. Além disso, eles promovem efetivamente a cooperação entre as pessoas. Então, não existe uma pessoa em que ela se destaca ou ela é a mais importante. Todo mundo é importante. O coletivo se torna mais importante que o individual nesse tipo de atividade. Então, ele é livre da competição, ou seja, o objetivo é que todos participem para poder alcançar uma meta em comum. Ele é livre da eliminação, ele busca a integração de todos. Então, mesmo que em alguma dessas atividades exista algum tipo de eliminação, na verdade essa eliminação ela não serve para excluir alguém, mas simplesmente mudando de função, mudando de tarefa, em que todo mundo vai participar e em nenhum momento vai deixar de ser importante no trabalho coletivo. Bem, existem alguns jogos que eles são plenamente cooperativos, ou seja, eles são totalmente coletivos, como por exemplo, nessa imagem aqui abaixo, a gente tem uma brincadeira chamada de mãe corrente, em que todo mundo precisa trabalhar em conjunto, todo mundo precisa trabalhar junto para capturar, né, os colegas que não fazem parte dessa corrente. Mas ao final, todo mundo fará parte da corrente. Então, existe um objetivo comum e ninguém é excluído. Por mais que a criança ou quem está brincando seja pego, ela não sai da brincadeira, simplesmente ela muda de função. Uma outra brincadeira, pular corda. Então, pular corda é uma brincadeira coletiva que precisa da cooperação. Afinal, aquele que está girando a corda, batendo a corda, se ele não cooperar, ou seja, se ele fizer de uma maneira errada, se ele não buscar girar essa corda da melhor maneira, quem está pulando não vai conseguir também completar a sua finalidade, sua tarefa, ou se divertir, né, que é o principal objetivo. Existe a troca de função, então quem está pulando, em algum momento vai girar a corda e vice-versa, ou seja, todo mundo participa da brincadeira fazendo todas as funções. Existem alguns jogos que eles são semi-cooperativos, ou seja, eles não são totalmente cooperativos. Existe uma certa competição, mas em que o principal objetivo não é vencer ou perder, é simplesmente colaborar e se ajudar. E por mais que haja essa competição, o time que vence geralmente é o time que se ajuda mais. Então, o foco simplesmente é se ajudar, é ser cooperativo. Por exemplo, essa brincadeira aqui da foto abaixo é uma brincadeira, é um jogo de futebol adaptado. Alguns locais têm alguns nomes diferentes, mas eu costumo chamar de futebol siamês ou futebol de duplas, em que coloca-se duas pessoas em duplas, uma junto com a outra. Nesse caso, eles inclusive estão utilizando uma camiseta grande, em que as duas pessoas ficam dentro dessa camiseta. E essa pessoa, essa dupla, representa uma pessoa só, representa apenas um jogador. Eles nunca vão poder se afastar. Se tem
nessa dupla, um jogador que é uma criança que é mais rápida e outra é mais lenta, então aquele que é mais rápido não pode correr com toda velocidade, porque ele precisa esperar o seu colega, eles precisam se ajudar. Então, a dupla que mais se ajuda, que mais colabora, que mais coopera, é a dupla que vai conseguir ser mais eficiente nessa brincadeira. E aqui acima, uma imagem que representa uma brincadeira chamada de pique-bandeira ou caça-bandeira. É um jogo em uma disputa entre duas equipes, mas precisa ter um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, um trabalho de cooperação, em que muitas vezes um participante precisa se doar naquela brincadeira de tal maneira a ser pego, a ser colado, digamos assim, para que um próximo colega consiga capturar a bandeira. Então, é preciso um trabalho de estratégia em equipe. Então, não é apenas um jogador que se destaca, não é somente aquele que captura a bandeira que é o herói da brincadeira, mas o time todo. Bem, e hoje nós vamos falar, dando sequência nas aulas sobre os jogos, nós vamos começar a falar sobre os jogos de tabuleiro. Tá? Então, aqui temos um jogo de tabuleiro nessa imagem, representando, né, todos os jogos de tabuleiro, mas existem vários jogos. E você sabe o que é um jogo de tabuleiro? Você conhece algum jogo de tabuleiro? A gente vai agora para a nossa primeira tarefa, nossa atividade número 1. É uma avaliação diagnóstica, eu quero saber de você, se você sabe o que é um jogo de tabuleiro e quais jogos você conhece. Então você vai responder aí no seu caderno. 2 perguntas. Quais jogos de tabuleiro você conhece? E me cite 10 jogos de tabuleiro. Então um tempinho aí para você responder, a gente já volta dando continuidade à nossa aula.
Muito bem, voltamos e agora a gente vai responder essas perguntas aí durante essa aula, tá? Bem, vamos falar sobre como surgiu, ou tentar descobrir como surgiu os jogos de tabuleiro. Não existe apenas um registro histórico que marca uma data específica. O que existe são alguns dados históricos que a gente estima o surgimento desses jogos de tabuleiro em algumas regiões do mundo em algum momento da história. E um desses é um registro do jogo de tabuleiro que tenha surgido há mais de 5.000 anos em civilizações como no Egito e na Mesopotâmia. Um exemplo de jogo é esse aqui da imagem, chama Senet, que era um jogo favorito dos faraós no Egito Antigo. Bem, uma das características dos jogos de tabuleiro é que eles utilizam de superfícies planas e pré-demarcadas, ou geralmente, a maioria dos jogos tem essa característica de ser uma superfície plana, e existe uma pré-demarcação, o que caracteriza a gente chamá-los de jogos de tabuleiro, porque muitas vezes esse material, essa superfície plana, é um tabuleiro, como por exemplo um jogo de tabuleiro de xadrez, de dama, de trilha, ou nesse caso aqui, que também é um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro ele possui regras, então todo jogo de tabuleiro possui regras. Essas regras elas podem ser simples ou podem ser regras mais complexas. Nosso exemplo, nós temos 2 jogos que são jogos de tabuleiro. Um jogo com regras mais simples e um jogo com regras mais complexas. Esse jogo, primeiro jogo aqui, é um jogo chamado Trilha, que existe as suas regras, mas são regras básicas, são regras simples. Não há um grande grau de complexidade para o jogo de trilha. Já que no nosso segundo exemplo, nós temos o banco imobiliário, que já possui muito mais regras, muito mais táticas e estratégias que tornam esse jogo um pouco mais complexo. Além disso, a interação com mais participantes e mais jogadores. Ou seja, existe muito mais interferências no jogo que pode transformá-lo de uma maneira diferente, do primeiro exemplo. Ou seja, no primeiro exemplo, sempre vai existir um propósito em comum, que é um dos jogadores vencer. No segundo exemplo, existem várias outras estratégias, várias outras características que podem determinar um futuro diferente durante a partida. Ou seja, as partidas nunca serão igual, sempre serão diferentes. Eles podem ser definidos por estratégias, sorte ou ambos, estratégia e sorte. Então, no primeiro exemplo aqui, que é o jogo de dama, é um jogo de estratégia, totalmente estratégia. Então, depende muito do conhecimento tático de cada jogador, dele criar a melhor estratégia para vencer. Já no segundo exemplo, é o jogo de dados. O jogo de dados é totalmente sorte. Não existe uma estratégia, não é o que a gente possa fazer para ter uma estratégia diferente. O máximo que eu posso fazer é girar os dados mais ou menos, ou jogar com mais força ou menos força. Mas ainda assim, é sorte. Eu não tenho muita coisa que posso fazer. Tá? Já no terceiro exemplo, ele tem as duas características. Então, no terceiro exemplo, é um jogo de percurso, em que a gente joga o dado e vai percorrendo as casas. Eu consigo colocar uma estratégia nesse jogo, porque eu posso buscar os melhores caminhos possíveis para chegar até o fim desse percurso. Porém, existe o fator sorte, que é quando eu determino quantas casas eu vou percorrer jogando o dado. Então, nesse exemplo, é um jogo que envolve as duas características, tanto estratégia quanto sorte. De maneira geral, os jogos de tabuleiro sempre vai ter essas duas características, muitas vezes um pouco mais, um pouco menos. Alguns jogos de tabuleiro vão ser muito mais estratégia, ou quase 100% estratégia do que sorte. O mesmo jogo ele pode ter um caráter recreativo ou de competição. Por exemplo, o xadrez. Eu posso praticar o xadrez simplesmente de maneira recreativa, como se fosse uma brincadeira, em 2 crianças brincando, sem se preocupar na vitória ou quem vai vencer, mas como um aprendizado ou simplesmente um momento de lazer e diversão. Principalmente agora, nesse momento que a gente está em casa, o xadrez é um jogo bem interessante para a gente poder fazer aí com nossos familiares. Porém, eu posso, esse mesmo jogo, lidar de uma maneira diferente. Eu posso torná-lo competitivo, eu posso criar competições, campeonatos de um jogo. Então, existem muitos jogos que existem competições. Eu posso disputar, eu posso competir com o meu adversário na busca de quem é o melhor. E aí, nesse caso, geralmente esses jogos são jogos de estratégia, como, por exemplo,
o jogo de xadrez. Geralmente eles são jogados em duplas ou em grupos maiores. Dificilmente um jogo de tabuleiro ele vai ser interessante ser jogado sozinho. Os jogos de tabuleiro, eles são criados, eles são feitos para que seja um jogo de integração, um jogo de disputa com alguém. Mesmo que seja de maneira recreacional, sempre eu preciso de um companheiro para realizar essa atividade. No caso aqui do dominó, é um jogo que eu posso jogar em duplas, eu posso jogar em trios, quartetos ou mais pessoas. Mas eu preciso pelo menos 2 pessoas para que haja esse jogo conforme as regras. Os jogos de tabuleiro, eles incentivam a memória, o raciocínio lógico e abstrato. No nosso exemplo aqui é o jogo da memória. Quem nunca jogou um jogo da memória? É um jogo muito simples que a gente pode, inclusive, criar dentro aí da nossa casa, né, com objetos simples. Nesse caso, é um jogo confeccionado aqui de EVA. É o jogo da memória. Né? O jogo da memória, então, vai ter 2 figuras, 2 números ou 2 imagens que são iguais. E a gente vira, né? E aí nesse jogo ele tem ali tanto o fator sorte, muitas vezes eu posso já de primeira virar 2 cartinhas e formar um par. Mas também há o raciocínio, a memória, eu lembrar onde que está o posicionamento dessas imagens. Então existem aí os 2 fatores que fazem parte desse jogo. Mas geralmente eles incentivam, né? A memória, o raciocínio, por isso que são ótimas estratégias de aprendizagem, de incentivo, né, a raciocínio lógico e abstrato. Bom, vamos para o nosso quiz de hoje. A pergunta é a seguinte. Sobre os jogos de tabuleiro, é incorreto afirmar que, alternativa A, há registros de jogos criados há cerca de 5.000 anos em civilizações antigas. Alternativa B, utilizam de superfícies planas e possuem regras simples ou complexas. Alternativa C, geralmente é jogado em duplas ou grupos e incentiva a memória. Ou alternativa D, se caracteriza pelos seus objetivos competitivos.
Muito bem, voltamos. E se você falou alternativa D, você acertou. Se caracteriza pelos seus objetivos competitivos. E por mais que exista competição, o principal objetivo do jogo de tabuleiro nem sempre é a competição. Então não é a principal característica desse tipo de atividade. Bem, vamos para os nossos exemplos. Eu pedi lá na primeira pergunta que você citasse 10 exemplos de jogos de tabuleiro. E eu coloquei aqui alguns desses exemplos, tá? Talvez seja diferente do que você colocou, né? Mas não está errado o que você colocou aí, porque existem centenas de tipos de jogos. Então, selecionei alguns, que é o jogo de dama, o xadrez, gamão, o jogo de trilha, o ludo, banco imobiliário, o jogo de dados, os jogos de percurso, o jogo de dominó, batalha naval, jogo de detetive, war e imagem e ação. Mas existe muito mais jogos além desses, apenas alguns exemplos. Vamos para a nossa segunda atividade número 2. Atividade número 2, nós vamos falar sobre os jogos africanos. Então, os jogos africanos têm algumas peculiaridades que caracterizam de maneira um tanto diferente dos jogos que a gente conhece. Tá? Então, minha pergunta é a seguinte: você sabe o que são jogos africanos? Então, vai copiar essa pergunta no seu caderno e responde aí se você sabe ou não. E B, eu quero que você pesquise e me dê 2 exemplos de jogos de tabuleiro africanos. E a gente já volta para responder essa pergunta juntos.
Muito bem, estamos de volta. Espero que tenham conseguido pesquisar e achar esses jogos africanos. Provavelmente você já tenha percebido que existem vários jogos que são jogos de tabuleiro e jogos africanos. E aqui eu tenho 2 exemplos de jogos de tabuleiro que eu trouxe para vocês. Então, o primeiro dele é o Xicima. Então, é essa imagem aqui, tá? E o segundo exemplo é a Mancala. Aqui nós temos 2 jogos que são confeccionados em madeira, são entalhados em madeira, então que são com um design bem bonito, né? Mas geralmente esses jogos, na sua origem, quando o povo africano eles desenvolveram, eles brincavam desses jogos, eles não eram exatamente feitos dessa maneira, né? Ou dessa maneira bem confeccionada. Muitas vezes o jogo de Mancala era feito em terra, no chão. Então eles foram criando esses jogos, essas estratégias como passatempo, como opção de lazer, mas com o passar do tempo a gente pôde criar esses jogos, né, de uma maneira um pouco mais sofisticada, feito em madeira, com pinturas. E você também pode criar esse jogo na sua casa, né? Então, por exemplo, o jogo de Mancala aqui a gente pode fazer com caixinha de ovo ou algum outro material. O Xicima, simplesmente com uma folha de papel, de papelão. Então, são jogos muito simples que você pode fazer aí na sua casa, confeccioná-lo e brincar aí com a sua família, ok? Então, vamos para a nossa terceira atividade. Nossa terceira atividade dessa aula. É um desafio. Eu quero que você crie um jogo de tabuleiro. Então, eu falei hoje de vários jogos de tabuleiro que já existem, que alguém criou em algum momento, que foi adaptado por uma outra pessoa, que pegou aquele jogo que já existia, fez algumas modificações, criou as suas regras e ensinou alguém que mostrou para outra pessoa e esse jogo foi se espalhando por todo o mundo. O desafio é você criar o seu jogo, algo inédito que não exista. Então você pode pesquisar tudo aquilo que tem, anote tudo que você já conhece e a partir disso você vai criar algo novo. Pode ser inspirado em alguma coisa que já existe, não tem problema. Mas as regras elas precisam ser inéditas, algo totalmente diferente, feito à sua cara. Uma coisa que você gostaria que existisse, mas você nunca viu antes. Tá? Então você vai ter alguns passos para realizar essa tarefa. O primeiro passo é o seguinte: pesquise previamente os jogos de tabuleiro que já existem. Então você vai fazer um levantamento daqueles jogos que você já conhece ou que você não conhece. Anote esses jogos para que não haja a chance de você criar algo que já tenha alguém inventado antes. Sabendo tudo aquilo que existe, você sabe o que você pode criar a partir desse ponto. O segundo passo é, defina o tipo de jogo que você vai criar. Nós falamos nessa aula as características dos jogos de tabuleiro, que eles podem ser totalmente competitivos. A gente pode ter um jogo de tabuleiro que seja para jogos em duplas, ou jogos de tabuleiro para mais pessoas, jogos em grupos. Nós temos jogos que incentivam o raciocínio lógico, a memória. Nós podemos ter um jogo que seja recreativo ou competitivo. Essas características desses jogos, você vai definir, por meio dessas características, você vai definir que tipo de jogo que você quer. Que tipo vai ser o seu jogo que você vai criar. Feito isso, agora você vai criar o seu jogo de tabuleiro. Então você vai anotar, eu quero um jogo dessa maneira, que o objetivo vai ser desse jeito, em que o propósito vai ser chegar até tal ponto. Você vai criar as suas regras. Feito isso, você vai confeccionar o seu jogo, tá? Você vai confeccionar e vai escrever as regras. Como que ele vai ser disputado? O que pode, o que não pode nesse jogo, certo? Então eu vou dar um tempo para vocês copiarem isso aí no seu caderno, para que depois, em casa, com mais calma, você crie seu jogo, tá? E depois mande a foto lá para o seu professor aí da sua escola, para que ele possa avaliar e ver como você foi capaz de criar um jogo bem legal, tá? Então um tempinho para você poder copiar e a gente já volta, fechamento dessa aula. Então um tempinho e a gente já retorna.
Muito bem, voltamos, né? Então, anotado no caderno, já copiado, agora é com você. Agora é com você aí na sua casa, utilize tudo que você tem, papelão, todos os recursos, fita, cola, tudo que você precisa, né? Vai estar aí na sua casa. Pode utilizar dos materiais alternativos, não tem problema. E aí, pega aquela fotinha, manda para o seu professor para que ele avalie o seu trabalho, tá? Bem, nessa aula falamos sobre os jogos de tabuleiro, vimos as suas características, vimos como que um jogo de tabuleiro tem como características para se tornar um jogo de tabuleiro, o que é o que não é um jogo de tabuleiro, alguns exemplos desses jogos também e o nosso desafio aí para casa, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente volta na próxima semana com mais uma aula falando de um desses jogos de tabuleiro, tá? Então espero que tenham gostado, fiquem bem, tá? Se cuidem e até a próxima aula.